Fruticultura 4.0, o pomar do futuro, com a engenheira agrônoma Camila Schwartz. Camila, se tu quiser abrir a tua apresentação aí. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Sim, perfeito, Camila. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim, já apareceu Sim? aqui. Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Camila Schwartz Dias. Eu sou engenheira agrônoma e doutoranda de fruticultura em clima temperado. Agradeço ao pessoal da Aurus Robotics pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Parabenizo o professor Paulo pela presença, pela excelente palestra, né? E o tema da minha apresentação hoje é Fruticultura 4.0, o pomar do futuro. Para dar início à palestra, então, eu convido a todos a refletir sobre o que é tecnologia. Já vimos bastante sobre isso, mas para algumas pessoas o termo às vezes pode soar um pouco desconfortável, né, por se tratar de um tema que está relacionado a uma novidade, né? Então isso traz uma certa insegurança. Então vamos conceitualizar o que é tecnologia, né? De acordo com o dicionário, a tecnologia é o conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, indústria, educação. Um outro conceito é de que a tecnologia é um corpo de conhecimentos, ferramentas e técnicas derivados da ciência e da experiência prática, que é usado no desenvolvimento, projeto, produção e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços. Então, pessoal, a tecnologia, ela nada mais é do que uma aplicação, né? Quando a gente tem uma ferramenta e a gente modifica ela, modifica o uso dela, adapta para outro serviço, a gente tem uma nova tecnologia, né? Uma nova ferramenta que vai ser usada para um novo fim. Então, isso também é uma demonstração de tecnologia. Se a gente for pensar em tecnologia, né, a primeira demonstração de tecnologia do homem foi aí uma utilização dessa, vocês podem ver essa figura, né, uma pedra. Essa pedra aí, ela foi esculpida de forma que o homem conseguia, então, utilizar ela para rasgar os alimentos e cortar os alimentos. Então, essa foi uma das primeiras demonstrações de tecnologia, né? Parece muito difícil, parece meio arcaico, né? E realmente essa tecnologia modificou a forma como o homem utilizava ferramentas e tudo para se alimentar. Então, mais adiante, né, ou mais recentemente, aí nós temos uma série de tecnologias que impactaram na forma como a gente se comunica e também a utilização de equipamentos, né? No canto superior direito, vocês podem ver uma imagem aqui. Essa imagem é do primeiro computador que foi inventado. Então, imaginem o espaço que era necessário para ter um computador nessa época, né? Aqui uma imagem ao centro, uma imagem do primeiro telefone, né, que depois evoluiu para uma outra versão, que é essa foto abaixo. Um dos primeiros maquinários agrícolas, ali uma colheitadeira, né, movida a tração animal, ou seja, muitos animais eram necessários para tracionar essa colheitadeira. E reparem que existe um grande número de funcionários ali que precisavam desenvolver uma série de atividades para que essa colheitadeira, então, funcionasse plenamente. Isso tudo evoluiu para o que a gente tem hoje, né? Aquele computador que era necessário uma casa para colocar um computador dentro, evoluiu para esse notebook, para esse computador que a gente coloca na mochila e leva para qualquer lugar. O telefone, que antes era só uma chamada de voz, hoje a gente consegue se comunicar através da internet, fazer chamadas de vídeo, modificou totalmente a forma como a gente se comunica, né? No equipamento agrícola, aí a gente tem os tratores hoje conectados, né? E a gente consegue traçar exatamente a rota onde o trator passou e verificar se houve alguma falha, né?
as colheitadeiras ali hoje muito mais eficientes, né, com um grande número de linhas que podem ser colhidas, e também tem comunicação com GPS e também sensores que mostram quanto está colhendo no exato momento em que está ocorrendo essa colheita, né? No agro, a gente teve grandes modificações, né, evoluções tecnológicas. A primeira delas, então, os especialistas chamam de agricultura feita à mão, e é uma agricultura que iniciou em 1900, né, e durou até 1950, mais ou menos. É uma agricultura que também é chamada de agricultura 1.0, baseada, então, na utilização da tração animal e esses implementos, né? Sempre muito manual, né? Uma baixa eficiência para produzir alimentos em larga escala. Em um segundo momento, então, houve uma grande evolução na forma de produzir, que foi a Revolução Verde, né, com a adoção dos pacotes tecnológicos. Também esses pacotes tecnológicos, né, baseados na utilização de insumos agrícolas, como fertilizantes, pesticidas e o maquinário agrícola, né, ela iniciou em 1950 e foi mais ou menos até 1990, então essa fase aí foi marcada também ela acompanhou o advento dos motores a combustão, então a utilização do maquinário permitiu uma grande expansão da agricultura, né? E aí, com o passar dos anos, nós migramos para a forma de produzir através dos sistemas integrados. Nós verificamos que a forma como a gente estava produzindo e obtendo alimentos estava causando uma série de danos ambientais, então modificamos a forma como a gente está produzindo alimentos e inserimos aí os sistemas integrados, né? Talvez o mais conhecido deles seja o sistema de pecuária e silvicultura, né? Silvipastoril, mas também tem outros, nessa época também houve outros sistemas aí de integração lavoura-pecuária, então um ano se produz pastagem, outro ano se produz uma cultura anual, no outro ano entra com uma outra cultura, e assim a gente vai ganhando, o meio ambiente vai se recuperando dessa extração, né? Então, essa época, esses sistemas, a utilização dos sistemas integrados, então, também é conhecido como agricultura 3.0, e atualmente nós estamos na agricultura de base biológica. Então, essa agricultura de base biológica, ela é baseada na utilização de insumos biológicos, né? E à medida que a gente vai passando e aumentando aí vai aumentando o nível de complexidade entre os sistemas, né? Então, aqui eu preciso ter eu tenho relações muito mais complexas, né? Então, além dos sistemas, eu também tenho outros componentes que também estão interligados, né? É muito importante que a gente tenha o controle de todos os processos. Então, assim como na agricultura, né? A gente também teve uma grande evolução no sistema, na tecnologia de informação e comunicação. Então, a partir dos anos 2000, aí, com o advento da internet, a forma como a gente se comunicava, né, ela realmente mudou, e novas necessidades foram sendo criadas, né? Uma necessidade de armazenamento de dados, por exemplo, é uma delas. Processamento de um grande número de informações também. Aí desenvolveu outros sistemas, como é o caso dos sistemas de informação geográfica, o GPS, os sistemas também baseados em conhecimento e de suporte à decisão. Então, todos esses sistemas, né, eles migraram para o agro, né, e hoje são utilizados também dentro da agricultura. Então, isso mais ou menos é a base da agricultura 4.0. A agricultura 4.0, então, vem como uma alternativa para esses grandes gaps aí do crescimento populacional, né? Como a gente sabe,
nos próximos anos nós vamos ter bastante gente nascendo e precisando de alimento no mundo. Então, em 2050 mesmo, a estimativa é de que tenhamos 10 bilhões de pessoas no planeta. Essas pessoas precisam se alimentar. Então, a gente precisa ofertar alimentos, né? Então, vem o conceito de segurança alimentar, né? As pessoas terem acesso ao alimento. Então, a agricultura 4.0 vem para aumentar a produtividade e a qualidade dos alimentos, né? Aumentando a produção. A sustentabilidade também, né? A gente sabe que a forma como a gente produzia alimentos, ela causou uma série de impactos ambientais e a gente precisa do meio ambiente para produzir mais alimentos, né? E preservar esses recursos naturais. Em contrapartida, a agricultura 4.0, ela tem uma maior eficiência produtiva, né? Então, a gente, baseado nessas tecnologias, a gente evita o desperdício de insumos, né? É mais pontual, é mais assertivo no controle e na aplicação dos insumos. Então, também, o que a gente vê hoje, né, é que a gente precisa de alimentos também que sejam seguros, né? A gente sabe que o Brasil é um grande exportador de frutas, né? Então, a gente sabe que existe uma série de leis que são importantes, que regulam, então, o uso de agrotóxicos dentro do sistema de produção. Então, o menor uso de agrotóxico, a gente tem a agricultura 4.0, então, ela permite uma maior eficiência, né, e evita desperdícios, e também vai gerar uma economia para o produtor com a redução dos custos de produção, né, desses insumos que eram perdidos, né, e agora é mais pontual. Então, isso tudo vai gerar uma lucratividade para o produtor e uma saúde melhor para o negócio dele, né, que é a produção. Bom, e a fruticultura 4.0, ela se utiliza de tecnologias como Big Data, inteligência artificial, internet das coisas e robótica para produzir frutos de qualidade e aumentar a produção, né? Dentro da fruticultura, então, nós temos inúmeros exemplos, né? Aqui, um monitoramento de pragas. A Fundecitrus é uma empresa de pesquisa bastante conhecida, aí, uma das maiores, produz. Ela é uma instituição de pesquisa que pesquisa basicamente os citros, né? E uma das grandes pragas, né? A pior delas, eu acho, é o psilídeo. Então, esse psilídeo é o que transmite a doença conhecida como HLB, ou greening, que dizima plantas dentro do centro citrícola de São Paulo. Então, eles desenvolveram então essa tecnologia baseada na utilização de armadilhas georreferenciadas. Essas armadilhas, elas são monitoradas a cada 15 dias e a cada 15 dias, então, elas alimentam um sistema, e esse sistema, então, faz o reconhecimento dos níveis de população e emite alertas fitossanitários. Esses alertas fitossanitários, então, essa imagem é da interface do site, né? Então, aí a gente pode verificar que eles emitem esses alertas e dentro de uma região ela é classificada em baixo, médio, alto e extremo risco. O produtor também pode acompanhar de acordo com o estágio vegetativo, seja a fenologia da planta, né? Ali, qual que é a época que culmina ali com a maior população da praga, né? Então, esse tipo de informação, né, é importante para o produtor, para ele conhecer o momento em que a população do inseto atinge um nível crítico. Ele também pode conhecer qual que é a migração do inseto dentro dessas regiões, né, e também ter uma maior eficiência no controle, porque à medida que se uma região está em alerta, em nível crítico, todos os produtores devem se unir para fazer a aplicação do inseticida, né? E aí, assim, se tem uma economia em pulverizações e um melhor controle desse inseto. Então, se o produtor tem essas armadilhas também dentro da propriedade, ele também pode conhecer
qual que é o local de entrada desse inseto e assim planejar o melhor controle, né? Qual que vai ser o talhão que ele vai iniciar o controle. Um outro exemplo também dentro da fruticultura, da Fundecitro, desculpa, também é o monitoramento da doença, essa doença conhecida como podridão floral, é uma doença muito importante, né, que atacam as flores, né, então existe uma relação com a temperatura, a umidade relativa e o período de molhamento das folhas. Então, a Fundecitro, ela instala armadilhas meteorológicas em diversos pontos dentro do centro citrícola e essas estações meteorológicas, elas fornecem dados, né, medem de temperatura, umidade relativa e o período de molhamento automaticamente e alimentam esse sistema esses dados, né, eles são transmitidos ao sistema e o sistema, então, emite alertas, que é como a gente pode verificar aí no mapa. As estações meteorológicas, então, são classificadas em zonas aí de risco, o risco extremo ao risco baixo. Aí, dentro da ferramenta, o produtor também pode ter acesso aí à hora, né, e ao dia que ele quiser verificar como que está a temperatura, esses dados meteorológicos. E aí, ele também pode verificar qual que é a porcentagem de germinação desse fungo e decidir fazer a aplicação ou não. De acordo com os dados levantados pelo Fundecitro, então, esse tipo de ferramenta auxilia muito a tomada de decisão do produtor, né? Então, eles têm uma aplicação mais eficiente, porque é baseada... antigamente era feito através de calendário, né? Então, toda vez que terminava a carência do produto, era realizada uma pulverização nova. Então, agora, essa pulverização é feita de forma mais assertiva, né? À medida que tem condições propícias para a germinação do fungo, os produtores pulverizam. Então, existe dados levantados, né, que mostram que existiu até uma economia de até 75% com essas pulverizações. Tanto de água, né, pessoal, que é um recurso, às vezes, muito escasso, né? A gente sabe como está acontecendo agora, que a água é um recurso muito escasso, mas também uma economia de insumos, né, que isso vai afetar diretamente no bolso do produtor. Outras aplicações aqui, a utilização de sensores de solo, né, pessoal? Aqui um exemplo é os sensores de condutividade elétrica aparente. Esses sensores são arrastados aí pelo pomar, né? A exemplo aí um pomar de uva. Então, esses sensores, eles são arrastados pelo pomar e coletam, cada ponto vai sendo gerado um dado, né? E esse dado, ele é acompanhado por um ponto georreferenciado. Então, esses dados, né, eles são utilizados e transferidos, né, em tempo real, são utilizados para a confecção de mapas de solo. Esses mapas de solo, então, a condutividade elétrica, está correlacionada com a textura do solo. Então, vejam no mapa ao lado que existem, então, uma porcentagem diferente de argila em cada uma das zonas de um mesmo local, de um mesmo pomar, desculpa. Então, a gente vê que existe uma porcentagem de argila diferente, toda essa textura, né, pessoal, um solo que é argiloso, um solo que é arenoso, ele tem um manejo diferente. A condutividade elétrica, ela também está relacionada a alguns nutrientes, no caso do cálcio e do magnésio. Então, é possível gerar mapas, inclusive de produtividade, e comparar aí qual que é as zonas de manejo, né, que necessitam de um manejo diferenciado. Outra aplicação aqui são as câmeras infravermelhos, ou raio lidar, né, ou laser lidar, desculpe. Esse equipamento aqui é acoplado a um quadriciclo, né, nesse caso aqui, e esse quadriciclo, ele circula pelas linhas dos pomares coletando imagens.
Depois, essas imagens elas são utilizadas para a confecção desses mapas aqui. E esses mapas, então, se o produtor verificar uma zona que tenha uma menor produção ou algum problema, ele pode clicar na planta, na área, e abrir uma imagem e já ter alguma informação sobre por que essa área aqui ela não está produzindo. Talvez seja uma deficiência aí de irrigação, né? A irrigação estava deficiente e a planta realmente não produziu. Esse tipo de câmera também, né, infravermelho e o laser lidar, também permite mensurar a geometria das árvores, né, também o volume de copa, a densidade das plantas também, e isso tem uma série de aplicações, né, o produtor pode aí programar as podas, a aplicação dos produtos fitossanitários também, baseado no volume de copa, né, e ser mais assertivo nessas aplicações. A utilização de drones, né? A gente já viu que a utilização dos drones dentro da agricultura está cada vez mais comum, né? A gente vê, principalmente na produção de grãos, muitos drones fazem esses voos aéreos e dentro da fruticultura, então, esses drones eles fazem um sobrevoo sobre a copa das árvores, coletando imagens e depois a inteligência artificial e o algoritmo reconhecem a copa das árvores e verificam possíveis falhas, né? Medem o volume de copa ali, identificam possíveis falhas e o produtor, de posse dessas imagens, consegue, então, verificar áreas que estão com menor produção ou algum problema. Dentro da fruticultura, então, a colheita mecânica de frutas, né? A gente sabe que ela praticamente é só para frutos que vão para a indústria e para frutos que exigem qualidade, né, no caso do consumo in natura, a colheita praticamente é manual. Então, os robôs, né, eles vêm para suprir essa demanda de uma colheita de frutos que sejam para consumo in natura. Então, eles têm e de acordo com o que o professor também falou, né, eles têm uma maior eficiência na colheita, tem uma redução de custos, né, a longo prazo, também mantém a qualidade dos frutos e tem uma redução da mão de obra no campo, que é um dos grandes gargalos aí da fruticultura, né? Sabemos que hoje em dia, para colher uma lavoura, um pomar de maçã aí, quase que 30% dos custos é com a parte da colheita e contratação de mão de obra, né? Então, os robôs na colheita, eles vão ajudar a trabalhar melhor isso e reduzir os custos a longo prazo. Então, aqui tem um videozinho que mostra, então, alguns modelos já disponíveis no mercado, né? Esse modelo aqui, dessa empresa, eu acho que ela é americana, ele faz o escaneamento, então, do muro frutal, e então faz a coleta dos frutos através de sucção. Então, ele identifica o que é um fruto que é maduro e um fruto que é verde, né? E faz a colheita através dessa sucção. Uma outra alternativa, né, da utilização desses robôs na colheita, na verdade, é a utilização de drones, né? Essa é uma startup israelense que então utiliza esses drones na colheita através dessa garra mecânica e ele escaneia também a planta e identifica o fruto que está maduro, coleta a fruta e larga dentro dessas caixas aí de fruta. A grande jogada deles aí, vendem um produto que realmente funciona durante o dia e também pode trabalhar durante a noite também, né? E ter uma redução desse período de colheita, né? Em poucos dias é possível colher todo um pomar, né? Então, como perspectivas aí para a fruticultura, né?
Nós sabemos que que a gente tem uma grande deficiência da nossa rede de internet, mas a gente também esperamos que nos próximos capítulos aí exista uma internet com maior alcance e qualidade de sinal, né? Como a tecnologia 5G está prometendo, né? À medida que essa rede de internet vai avançando para o meio rural, um maior número de produtores com certeza vai aderir a essas tecnologias, né? Que já fazem parte, né? Dos pomares, mas o maior número vai se tornar mais popular, né? O maior número de produtores vai abraçar essas tecnologias e a gente vai ter uma maior eficiência na produção de frutas, uma otimização da mão de obra também, que é um recurso que também é um recurso escasso, né? Então a gente precisa pontuar onde que é mais necessária essa mão de obra. E a longo prazo nós teremos então uma redução dos custos de manejo e manutenção do pomar. E a fruticultura 4.0, assim, o pomar do futuro, será mais ou menos isso, essa imagem mesmo, né? A utilização desses sensores monitorando diariamente, hora em hora, todos os parâmetros que interferem na produção, né? Então, nós temos aí sensores de solo, de temperatura, de umidade relativa, né? De chuvas, vento, tudo isso será comunicado de forma autônoma, né? Através da internet, e isso vai ser colocado, transmitido a uma nuvem, né? A inteligência artificial vai separar aquilo que é mais importante para a gente, e isso tudo será transmitido, compartilhado com um produtor que poderá acessar através do tablet, do computador ou do seu smartphone, e aí tomar a decisão correta para o seu pomar, né? Pessoal, estou à disposição, muito obrigada, estou à disposição para perguntas.